E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel e, novamente digo, estou morrendo de saudade de vocês, galerinha da 73. Bom, eu vou fazer um pequeno resumo aqui das matérias de março, eu não sei se ficou muito claro na semana passada, então vou colocar aqui com mais imagens, mais recursos, tá? Vai ser uma apresentação bem melhor do que a da semana passada, beleza? Bom, basicamente a gente vai falar aqui dos vírus, certo? E das vacinas, certo? Vamos falar também do coronavírus, porque é o vírus que está mais em alta no momento, é o vírus que mais se fala no momento. Beleza, gente? Então vamos lá. Que são os vírus? Aqui você tem uma imagem que vai mostrar vírus infectando bactérias. Existe um tipo específico de vírus que infecta bactérias. Aliás, não sei se vocês sabem, os vírus, eles normalmente afetam ou espécies específicas, ou no máximo eles só conseguem atuar dentro de um reino. Um vírus de planta não consegue afetar o ser humano, não consegue afetar nenhum animal e vice-versa. Vírus de animais também não afetam plantas, não afetam fungos. Cada reino, cada grupo de seres vivos vai ser afetado por um tipo de vírus diferente. Aí alguém vai dizer, mas os morcegos são animais e afetam o ser humano. Sim, porque o ser humano também é um animal. Logo, e detalhe, um agravante aí, tanto o morcego quanto o ser humano, quanto a vaca, quanto o cachorro, são mamíferos. Então, sim, a gente pode passar vírus de um para o outro. Mas também teve a gripe aviária, sim, aí você vai ter que lembrar que todos somos vertebrados. Então, são grupos próximos, não são grupos muito distantes, como uma planta e o ser humano, ok? Então vamos lá, a gente vai estudar as definições de vírus, as características e a estrutura dos vírus, certo, gente? E vamos falar especificamente do coronavírus e a pandemia de coronavírus de 2020. Beleza? Bom, gente, começando aqui. Os vírus são os organismos mais simples na natureza, certo? Todos sabem que os vírus, eles são menores do que qualquer outro ser vivo que você conheça. Pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, um ser humano, um cachorro. O vírus é menor do que tudo isso. O vírus é tão pequeno que você não consegue ver ele nem com microscópio óptico comum. Lembra aquele microscópio que a gente tem lá no laboratório da escola? Você não consegue usar ele para ver o vírus. Certo? Para você ver um vírus, você tem que usar um microscópio mais elaborado, que é um microscópio eletrônico, que tem um funcionamento um pouco diferente do microscópio óptico, que é o que a gente costuma usar no nosso dia a dia. No nosso dia a dia na escola, em laboratórios, tá, gente? Bom, vamos lá. A palavra vírus, ela vem de veneno, certo? Antigamente, alguns cientistas achavam que as doenças eram transmitidas por miasmas. Miasmas eram os maus ares, os ares podres, certo? Então, era muito comum você ver um mangue, tem que aterrar esse mangue aí porque ele tá trazendo miasma, ele tá trazendo um cheiro ruim, esse cheiro ruim pode causar doença na gente. Essa crendice era muito comum, certo, gente? Aliás, na verdade não era crendice, era uma teoria, era uma hipótese que eles tinham que ainda estava em disputa com a teoria microbiana das doenças, certo? Que as doenças eram transmitidas por micróbios, certo? Dentre essas doenças, algumas conseguiram ser relacionadas a micro-organismos, basicamente as doenças causadas por bactérias, por fungos, por protozoários. Mas as doenças por vírus, como você não viu o vírus lá no microscópio, eles tinham dificuldade de ver isso. Então, eles diziam que eram venenos. Só que tinha um pequeno detalhe. Esse veneno, ele poderia causar doença, corrigindo, matar não. Às vezes sim, às vezes não. Esses venenos, mesmo em quantidades muito pequenininhas, eles conseguiam afetar as pessoas. Ora, como eles conseguiam afetar as pessoas em quantidades muito pequenas, se criou a ideia do veneno filtrável, do vírus filtrável, certo? E posteriormente se chegou à conclusão, se conseguisse observar,
que eram os bacteriófagos, que eram vírus que atacavam bactérias. E aí se descobriu que existia sim um agente menor do que as bactérias que poderia atacar uma célula. E aí conseguiu se comprovar, conseguiu se relacionar os vírus a determinadas doenças que até então você não tinha uma causa evidente. Certo, gente? Bom, vamos falar agora um pouquinho da estrutura das características gerais dos vírus. Eu deixei uma imagenzinha aqui, né? O vírus influenza, DNA vírus, um vírus que afeta o sangue, que eles não especificaram aqui, o vírus da gripe. Bom, ficou meio esquisito aqui, né? Porque o vírus influenza é o vírus da gripe e eles botam um segundo vírus de gripe aqui, né? O vírus da AIDS, e eles colocaram aqui o Staphylococcus, que é bactéria, né? E ficou até estranho ali, porque aparenta realmente ser um vírus. E o vírus de computador, que os dois não tem nada a ver com vírus, né? Mas tudo bem, vamos lá. A primeira característica que eu quero apontar do vírus é a seguinte: os vírus são seres acelulares, certo? Você não vai encontrar nenhum vírus que tenha organização celular. Eles não vão ter aquela organização que a gente aprendeu lá de membrana, citoplasma e material genético, certo? Eles vão ter, no máximo, uma cápsula feita de proteína, uma capinha, certo? Que a gente vai chamar de capsídio. E no seu interior, ele vai ter um material genético, que pode ser ou DNA ou RNA. Então você vai ter RNA ou DNA. Então você vai ter aí o DNA, vírus de DNA e o vírus de RNA, tá, gente? Esses vírus, gente, fora da célula, eles não têm nenhuma atividade vital. Você não vai ver vírus respirando, você não vai ver vírus se alimentando. Fora da célula, aquela partícula do vírus é uma partícula que passaria batido como qualquer partícula mineral. Certo, gente? Como qualquer substância orgânica presente na natureza, não viva. Certo, gente? Então vamos lá. Apesar disso, quando eles entram na célula, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles têm que entrar na célula para poder começar a ter habilidades de seres vivos, como a reprodução principalmente, certo, gente? Ele consegue usar os mecanismos da célula para se reproduzir. Fora da célula, ele não consegue fazer nada disso. Então, ele depende da célula para se reproduzir. Certo, gente? Parasita intracelular obrigatório. Certo? Porque ele depende da célula para usar a máquina da célula para reproduzir o seu DNA, para reproduzir o seu RNA. Beleza, gente? O corpo, como eu falei, é formado apenas pela cápsula de proteína e pelo gene que vai ser de DNA ou de RNA. E aí, no caso do vírus de DNA, a gente chama de DNA vírus. E o vírus de RNA a gente vai chamar de retrovírus. Certo, gente? E esses vírus, alguns desses vírus, eles vão ter uma cápsula, um envelope, formado por lipoproteínas, como é o exemplo do vírus da AIDS, é o mais comum, que vai proteger essa cápsula. E aí você tem a classificação de vírus em envelopados e não envelopados. Certo, gente? Então aí você tem o esquema de vírus não envelopado, certo, gente? Você vê aqui toda a estrutura do vírus, o ácido nucleico, o DNA ou RNA. Ah, professor, para que serve DNA ou RNA? A gente já falou anteriormente, serve para a célula se reproduzir. O material genético do vírus, o ácido nucleico do vírus, vai servir para que o vírus consiga usar o núcleo da célula para poder produzir novos vírus. Basicamente é assim que funciona. E o vírus envelopado, você vai ter o envelope, e dentro do envelope, o capsídeo proteico, e dentro desse capsídeo, o ácido nucleico. Beleza, gente? Bom, vamos lá. A gente tem uma pequena animação aí do lado mostrando o vírus infectando a célula. Basicamente é o funcionamento do vírus da AIDS.
Ele vai lá, ele pega aquela capinha, certo, gente? Vamos lá. Ele chega aqui, ele introduz o material genético dele no núcleo, certo? Faz com que o núcleo comece a produzir novas partículas vírus, tanto as cápsulas quanto o material genético. Ora, a célula ela vai fabricar tantos e tantos e tantos vírus que vai fazer com que a célula se rompa. E quando a célula se rompe, obviamente, ela morre. Certo, gente? É assim que o vírus afeta o nosso corpo. O vírus da Covid-19, basicamente, ele vai trabalhar dessa forma. Ele vai atacar as células das nossas vias respiratórias superiores e vai destruir essas células. E, destruindo essas células, ele vai fazer com que o nosso corpo comece a ter determinadas reações, que são os sintomas que a gente sente. Beleza, gente? Vamos lá. Aí uma outra figura mostrando melhor a estrutura, né, do vírus, como os invasores de corpos. Aqui seria novamente o vírus da AIDS, certo, gente? Com RNA. Você vai ter um envelope, certo? Com essa membrana lipídica. Bom, aqui eles até deixaram especificado, né? Na verdade, esse vírus, os vírus envelopados, eles normalmente pegam da célula hospedeira, justamente para poder enganar a célula para que ela pense que esse agente faz parte do corpo, certo? Essa, aliás, é a tática do vírus da AIDS, porque ele consegue enganar as células de defesa do nosso corpo, se passando por uma célula do corpo carregando a membrana lipídica, certo? Bom, e aí o capsídeo aqui dentro, essa pequena cápsula de proteína, que vai proteger o material genético. Bom, gente, agora falando especificamente do coronavírus, eu deixei aqui no texto muitas informações, eu cheguei a ler uns 3 ou 4 artigos científicos, certo, gente? Que eu deixei até registrado aqui, porque nesse momento a gente enfrenta muita desinformação, muita gente falando informação desencontrada. É importante que a gente traga a informação o mais fiel possível dentro daquilo que se tem estudado na área. É um vírus novo? Ainda se está correndo atrás para se conhecer melhor como ele age, todos os órgãos que ele afeta, porque aparentemente não é só as vias aéreas superiores, ele por vezes também ataca outros órgãos. Sim, então toda a informação mais precisa possível é importante ser passada aqui. Então vamos lá. Temos aqui o vírus que foi chamado oficialmente de SARS-CoV-2. Ou seja, é um vírus, um coronavírus, daí vem o CoV, que causa a doença SARS, síndrome respiratória aguda grave em inglês, tá? Escrito em inglês. E o 2, já existia um coronavírus que causava SARS anteriormente. Não é aquele da gripe H1N1, porque aquele é da influenza, mas havia um outro coronavírus causador de síndrome respiratória aguda grave, certo? É um retrovírus, certo? Então é um vírus feito de RNA, que ele vai causar uma infecção que pode variar de um pequeno resfriado, certo? Um resfriadinho, como costumam dizer, mas ele também pode chegar até uma pneumonia grave, certo? Isso aí está registrado por um cientista chamado Lima, certo, gente? Sobrenome Lima. Estudo desse ano. Bom, outra característica do coronavírus, isso aí eu já tinha falado até no início do ano, é a velocidade de propagação. Ele se espalha por uma velocidade muito mais rápida do que aquela do H1N1. O H1N1, para quem não sabe, causou uma epidemia, uma pandemia também há 11 anos atrás, em 2009. Ora, essa pandemia se resolveu mais rápido por 2 motivos. Se conseguiu achar um antirretroviral que resolvesse a situação. Se eu não me engano, é o Tamiflu. 2,
o vírus ele não se espalhava tão rápido e ele não criava tantos casos agudos. Ele não criava tantos casos graves. Então você tem uma população X, digamos, 30% dessa população ficou infectada, digamos, no máximo 5% iam ser internados. Esse coronavírus, o novo coronavírus, não. Ele afeta de forma grave um número muito maior e se espalhando uma velocidade até 4 vezes maior. Isso aí, segundo a firma Lana, tá? E a sua equipe no artigo de 2020. Ora, então é algo que a gente tem que prestar atenção, porque não se trata de uma questão simples. Muito se falou, ele afeta mais os idosos. Infelizmente isso caiu por terra, já se observou que não. Já se observou que o que acontecia, na verdade, era a questão da prioridade no atendimento de locais que já tinham um sistema de saúde sobrecarregado. Então você tinha uma prioridade de atendimento, acabava tendo uma morbidade maior, uma fatalidade maior em determinado grupo. Mas não existe o tal grupo de risco. Ou até existe o grupo de risco, mas o grupo de risco não é o único grupo afetado como se acreditava até então. Certo? Gente, o principal. Acredito que vocês já tenham visto os vídeos do Atila Yamarino, ele é muito melhor do que eu para falar sobre esse tema, certo? Ele é especialista na área, ele estuda epidemias. Gente, a melhor forma de você deter a doença é você se prevenir. A maior forma de você parar a pandemia é se as pessoas se prevenirem. E a melhor prevenção que a gente tem até agora, confirmada, é o distanciamento social. Certo, gente? Eu sei que aparentemente estamos de férias. Só que não é verdade. Eu estou aqui trabalhando, vocês estão vendo. E vocês também estão em período de aulas. Certo, gente? E esse período que as aulas foram suspensas, não é para você sair para brincar, para conversar com seus amigos, para bater papo, para ficar no portão olhando o pessoal passando na rua ou então ficar soltando pipa. Não. Esse momento é para você ficar em casa. Certo, gente? Manter distância de pelo menos 1 metro das outras pessoas. Eu botei aqui, né? Não vale nem sair para brincar. Certo, gente? Não é momento para isso. Se for extremamente necessário que você saia de casa, certo, gente? Ou no caso dos seus pais, principalmente, na rua, usar álcool gel para higienizar as mãos, certo, gente? De preferência até o cotovelo. Não é só a palma das mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos, as unhas, até a altura do cotovelo. E lave, em casa, lave bem as mãos, o rosto, certo, gente? Para evitar qualquer aerossol que a pessoa que tenha caído no rosto da pessoa por acaso. Aerossol seria as gotículas de saliva que a gente desperdigotos que a gente vai lançando aí a todo momento quando a gente fala. Bom, evitar cumprimentos, certo, gente? Não beijar no rosto, não apertar as mãos, não dar abraço. Agora não é momento disso, certo, gente? Agora é momento da gente tomar cuidado, certo? Então, vamos nos prevenir. Essa doença é séria. Infelizmente, ela vem causando muitas vítimas, certo? Bom, então é isso aí sobre o coronavírus. Deixei aqui a bibliografia de onde eu tirei os dados. Eu não costumo fazer isso em aula, né? Isso aí é uma coisa que a gente costuma muito mais fazer quando a gente está trabalhando no artigo científico ou em alguma coisa mais técnica. Mas nesse momento eu senti a necessidade,
de trazer para vocês dados para mostrar que eu não tirei os dados da minha cabeça. Na ciência a gente não trabalha com dados inventados, certo? Então eu li o artigo da Raquel Martins Lima, Raquel Martins Lana, eu li o artigo do Cláudio Márcio Lima, certo? Gente, a gente tem que pegar o livro do Trabulsi para falar um pouquinho melhor sobre os vírus. A gente tem que ter embasamento técnico para poder falar sobre temas científicos. Agora vamos lá, vacina e imunidade. Gente, por muito tempo, vacina era unanimidade. Ninguém duvidava da eficácia da vacina, principalmente depois que a varíola foi erradicada do mundo e a gente teve praticamente erradicado, só digo praticamente, porque, bom, daqui a pouco vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Tivemos praticamente erradicados a poliomielite, o sarampo e a rubéola. Ora, várias doenças que afetavam crianças, algumas matavam, tiravam a vida de muitas crianças. A varíola, em especial, chegou a matar 300 milhões só no início do século XX, certo? E quem a varíola não matava, a varíola deixava deformado, estéril, cego, entre outras consequências. E foi a vacina que determinou o fim dessa doença. Porém, de uma hora para outra, as pessoas resolveram duvidar da eficácia da vacina. Eu entendo de coração essa situação no primeiro momento. Por quê? Quando os meus filhos eram pequenos, quando a gente dava vacina, algumas vacinas davam reação. A gente vê ali a criança passando aquele processo da reação da vacina. Eu entendo. Mas, gente, vamos entender como a vacina funciona? Porque é a melhor arma que a gente tem contra as doenças no momento. É se prevenir, não deixar a doença se instalar, não deixar os casos de doenças se alastrarem. É fazer com que a doença seja contida. Existem pessoas que de fato não podem tomar algumas vacinas. Elas desenvolvem reações alérgicas fortes e podem vir inclusive a ter um choque anafilático. Mas esse número muito pequeno de pessoas, os imunodeprimidos também não devem tomar, pessoas que têm doença que afeta o sistema imunológico. Essas pessoas também não devem se vacinar. Isso a gente entende. Mas essas pessoas são um percentual muito pequeno. A maioria das pessoas pode e deve se vacinar, inclusive para poder proteger essas que não podem se vacinar. Para que essas que não podem se vacinar não fiquem vulneráveis a doenças que são preveníveis por vacina. Ok, gente? Vamos lá. Você vai aprender aqui a história da invenção das vacinas, que é uma história, digamos, um pouco bizarra. Vamos entender como as vacinas funcionam e vou falar um pouquinho sobre mentiras e verdades sobre vacinas. Então vamos lá. A primeira, história das vacinas. Então eu havia falado sobre a varíola. Aqui na imagem você tem um menino cheio de pústulas causadas pela varíola. Ora, essas pústulas, às vezes elas deixavam marca. Quando a pessoa conseguia sobreviver, muita gente morria de varíola. Inclusive, tinha um país, se eu não me engano, o Paquistão, chegou a morrer 43%. De ter uma mortalidade de 43% de pessoas por varíola. Aqui no Brasil, ela variava entre 3 e 10, dependendo da época. Bom, e quando a pessoa não morria, ela ficava toda marcada. Certo? Imagina para uma moça bonita, naquela época em que ela precisava casar, era uma época diferente, vamos lembrar. A imagem da moça era muito importante. E imagina, ela pegou varíola, sobreviveu, mas não iria conseguir um esposo porque ela estava toda marcada da varíola. Bom, então
era um trauma que afetava a humanidade durante quase toda a existência. Você tem evidências de que haviam faraós no Antigo Egito que haviam pegado varíola. Bom, essa mesma doença acabou se tornando símbolo de esperança, porque ela foi a primeira erradicada por vacina. E, aliás, por que eu estou falando especificamente da varíola? Não só porque ela foi a primeira doença erradicada, como ela também foi o ponto de partida disso tudo. Um camarada chamado Edward Jenner, lá no século XVIII, ele começou a fazer uma observação no meio do pasto. Ora, ele observava que pessoas que trabalhavam com as vacas, que trabalhavam com gado, eles pegavam uma variedade, eles acabavam contraindo uma variedade do vírus da varíola. Só que essa variedade de vírus produzia uma doença mais fraca, que não chegava a matar e que não causava nenhuma deformação. Então o que ele começou a observar, e o que ele imaginou? Poxa, então esse vírus está contaminando essas pessoas, só que esse vírus faz com que as pessoas não peguem mais varíola. Ora, o que ele pensou na cabeça dele? Vou inocular o vírus de uma vaca numa pessoa e essa pessoa vai ficar prevenida. Pois bem, e foi exatamente o que ele fez. Eticamente, esse experimento hoje jamais poderia ser feito. Dentro do campo da ética, é um absurdo isso que o Edward Jenner fez. Porém, na época, como você não tinha o controle, como você não tinha esse tipo de estudo de ética, principalmente, infelizmente, a desigualdade social, à época, quem iria ligar para pessoas no pastoreio, ele simplesmente pegou uma amostra do vírus lá da vaca e inoculou no menino. Beleza. Inoculou. O menino não pegou a varíola. E show, tá tranquilo. Ele começou a fazer essa inoculação de vírus, essa contaminação propositada, que passou a ser conhecida justamente devido às vacas de vacina. Certo, gente? Então, a primeira imunização intencional havia ocorrido ali por meio de Edward Jenner. Ora, Pasteur aprimorou o processo e hoje temos as vacinas. Ora, e como as vacinas vão funcionar dentro do corpo? Dentro do corpo a gente tem um sistema que é o nosso sistema de defesa. Só que esse sistema é um sistema, digamos, inteligente. Certo? Ele não é um sistema racional, claro. Não se trata do sistema nervoso, não. Mas ele é um sistema que ele consegue se treinar para reconhecer determinados inimigos. Então, o que acontece? Toda vez que a gente pega uma doença ou toma uma vacina, injetam na gente um organismo invasor enfraquecido ou, no caso da doença, o organismo invasor mesmo, certo? Que o nosso corpo vai tentar matar. O nosso corpo vai para combater. A gente tem vários tipos de defesa. A gente tem a pele, que funciona como uma barreira, certo? A gente tem algumas armas químicas, certo? Eu vou colocar dessa forma, né? Barreiras químicas, que seria a lágrima, que seria a saliva, certo? O muco que tem no nosso nariz e em outras partes do corpo. Tudo isso são armas que vão eliminar muitos desses micro-organismos, vão impedir que os micro-organismos penetrem no nosso corpo. Uma vez que eles entram no nosso corpo, a gente tem um time de glóbulos brancos que são responsáveis unicamente por devorar os micro-organismos, certo? Aliás, um não, corrigindo, são dois times. Um fica dentro do sangue e o outro vai ficar espalhado pelos tecidos do corpo. Ora, e o outro,
é responsável por organizar e produzir armas chamadas de anticorpos que vão eliminar de vez o organismo invasor, certo? Isso aí eu estou falando de forma muito superficial, a coisa é bem mais profunda, mas no momento vocês precisam saber disso. Os anticorpos, então, vão ser essas armas poderosas contra os inimigos. E elas só são tão poderosas porque elas atingem o inimigo sempre no ponto mais fraco. Elas vão sempre procurar um ponto específico do inimigo para poder atacar. Certo? Então, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele tem que conhecer esse invasor. Então, beleza. O que vai acontecer aí? Os glóbulos brancos e os macrófagos, certo? Que são aqueles que comem os micro-organismos, eles vão apresentar esse invasor. Meio que seria como se eles levassem preso lá o invasor lá, ó. O invasor é esse camarada aqui. Beleza? E quando o invasor é apresentado para aquele time de glóbulos brancos que a gente vai chamar de linfócitos, os linfócitos vão organizar ataques. Ataques mais específicos. Eles vão começar a produzir os anticorpos para eliminar esse inimigo. Então, eles já vão com o conhecimento de quem é o inimigo para combater aquele inimigo. Certo? O anticorpo, ele só vai afetar aquele organismo específico para o qual ele foi fabricado. Então, o anticorpo que o nosso corpo produz para o vírus da dengue não serve para o vírus da gripe. O anticorpo para o vírus da gripe H1N1 ou para a gripe influenza não funciona contra o coronavírus. É um tipo muito específico de imunidade que a gente tem aí. Certo, gente? E a vacina, então, ela garante isso. Ela vai garantir que o nosso corpo ataque especificamente aquele vírus e nenhum outro. Certo, gente? Bom, certo? Então a vacina ela serve mais ou menos para criar essa memória imunológica, certo? Seria essa memorização que o nosso corpo faz do inimigo para poder atacar ele posteriormente. Por isso que a gente tem que tomar vacinas. Ora, alguns organismos são muito mutagênicos e por isso, às vezes a gente tem que tomar doses de reforço, a gente tem que se vacinar de 10 em 10 anos, como é o caso do tétano, e outras vacinas não. Outras vacinas a gente pode tomar uma vez na vida, que já serve para a vida toda, como é o caso da vacina da febre amarela. A febre amarela, uma vez que você toma, você não precisa mais tomar, porque esse vírus ele tem um índice de mutação tão baixo que a vacina ela não vai perder a validade ao longo da nossa vida. Beleza, gente? A apresentação terminou aqui, mas eu gostaria de deixar marcado essas verdades e essas mentiras sobre vacinas. Ora, a primeira delas, vacinar é pior do que não vacinar, porque a vacina vai causar reação que pode causar paralisia, pode causar N doenças, que eu não vou entrar especificamente no nome. Ok. Gente, isso não procede. Não existe nenhum estudo científico sério, nenhum artigo científico. E vocês podem buscar no Cielo, vocês podem buscar no Google Acadêmico. Não existem estudos sérios que vinculem vacinas a autismo. Certo, gente? Os estudos sérios indicam unicamente uma coisa, que as vacinas elas têm sua eficácia. Ora, algumas vacinas são mais eficazes do que outras? Sim, é verdade. Porém, nada tira o mérito, a conquista que foi a invenção das vacinas e a descoberta dos mecanismos de defesa do nosso corpo. Certo, gente? Eu não vou vacinar porque vai dar reação e eu vou ficar doente, vou passar mal. Sim, algumas pessoas podem até ter reação forte, mas é a minoria das pessoas.
A maioria das pessoas não tem reação nenhuma à vacina. Ou se tem uma reação, tem no máximo uma febrezinha, um calorzinho ali na área onde vacinou e tá tudo certo. E aí a pessoa fica livre daquela doença que é muito pior. Gente, para vocês terem uma ideia, a gente tinha na década passada comemorado a erradicação do sarampo. As pessoas começaram a parar de vacinar e começamos a receber. Começou a receber e a própria circulação de pessoas pelo mundo em países onde, ah, onde você tem ainda a doença, trouxeram de volta o vírus para cá. Resultado, esse ano tivemos novamente óbitos por sarampo. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ora, gente, para uma doença que havia sido erradicada há 10 anos atrás, vamos lá. É ou não é uma mancada? A gente podia ou não podia ter se vacinado e não dado mole de ter deixado a doença voltar? Então, gente, é algo para que a gente fique atento. As vacinas são eficazes e devemos usar a vacina como meio de prevenção, galera. Beleza, gente? Então essa daí é a nossa aula. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que ficou um pouco longa, sei que sou um pouquinho chato, mas vamos melhorar aí a cada dia. Valeu? Força aí, galera!